que vão se batizar alguns, né? Amém. Que bom. Glória a Deus. Bom, uma coisa é fato. Nem todo mundo gosta de estudar a Bíblia. Tem vários tipos de pessoas. Tem aqueles que conhecem Jesus, mas falam assim pra gente: não é essa de estudar a Bíblia, isso é fanatismo. Tá bom, amém nós todos somos irmãos, tá tudo certo, não seja fanático, tá bom. Outro grupo fala assim: mas que Deus o quê? Cadê Deus? Ninguém vê Deus. Não é verdade? Então tem muitos que não querem nem saber de Deus. Outros buscam erroneamente Deus. Tudo é Deus menos o Evangelho. Tudo é Deus. Para lá e para cá, né? É o Krishna, é o Buda. Todo mundo está por cima. Falei Jesus aqui, Jesus, que nada desses crentes são todos sem vergonha. Não sei o que. Cuidado, porque se os crentes estão sendo desprezados é porque tem alguma coisa ali dentro que vale. Eu comecei a buscar Deus porque eu falei assim: não é possível que os crentes eles possuam esse espírito excelente por acaso. Tem alguma coisa diferente. Eu comecei a buscar Deus. Está fazendo uma vibração no microfone. Cadê o nosso líder de som? O Fernandinho de Jesus. O japonês, cadê? Cadê o Xuang? Sumiu, o Xuang está matando aula. O Xuang está matando aula. Então, queridos, o interesse que vocês têm em sentar e assistir esse estudo que o doutor Lenito vai fazer. Eu digo doutor Lenito porque tem gente que fala que é pastor, que é nada. Então eu falo doutor Lenito, aí não tem como falar não, né? Falar no CRM, horário médico, né? Doutor, tal, tem várias especialidades. Que bênção. Olha aqui, obrigado, filhinha. É um cafezinho, glória a Deus. Quem quiser tá lá fora, também tem café. Então, queridos, nem todo mundo tem paciência, né, de se digna a sentar e ouvir o estudo. Mas aqueles que fazem isso são abençoados. Glória a Deus. Amém? Amém. E vocês vão ser abençoados. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Até o Fábio está chegando. Glória a Deus. Nós estamos acabando o Apocalipse. Tivemos aqui uma saga, um passeio por todo o livro do Apocalipse, né? Já faz mais de 1 mês, 2 meses que estamos estudando o Apocalipse. E cada semana é um capítulo, 1,5, 2, às vezes meio. É como Deus quer. A verdade é que o Apocalipse é um livro figurado, como toda a Bíblia é figurada, não é literal. Se você for levar no literal, você fica biruta. Por exemplo, abra lá em Apocalipse, vamos dar um pedacinho qualquer daquilo que nós já estudamos, só para vocês terem uma ideia. Hoje a gente vai estudar o capítulo 20, o 21, 20 e 21. Só para vocês terem uma ideia, né? Quem olha aqui, ó, vamos ler de novo, vai. Um texto qualquer. A pessoa fica biruta. Olha aqui, ó. Por exemplo, Apocalipse 8:10. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Opa, um meteoro, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. Como que pode um meteoro cair sobre a terça parte dos rios? E sobre as fontes das águas? Então quem lê isso, poxa, mas que interessante. Só que não é literal, porque tocha não é tocha, estrela não é estrela, sol não é sol, mulher não é mulher. Por exemplo, em Apocalipse 17, no capítulo 17, verso 2, fala assim, verso 1: venho mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Uma mulher sentada sobre as águas. Eu já vi uma vez uma foto assim, uma mulher assim. Que é isso? Filme de quê? Do Fellini. Mostra aqui, mostra o Super Nene aqui com a gente, aqui, mostra aqui. O pessoal fala: mas nunca vi o Super Nene no seu estudo. Então vai mostrar agora. Agora nós estamos mostrando. Pronto, tá aí. Fala tchau para todo mundo. Pelo menos umas 1000 pessoas vão te ver. Glória a Deus, né? Então, queridos, água não é água, mulher não é mulher. Porque essa é a linguagem de Deus. Deus não fala literalmente. Está lá em Mateus capítulo 13. Abra lá, Mateus 13. Tenho aqui um amigo que há muitos anos eu não via. Puxa, estou feliz com vocês, viu? Que bênção, querido. Glória a Deus. É um paciente de 16 anos atrás.
Não sei como ele me achou aqui, escondido. Glória a Deus. Mateus 13 diz assim, ó, no verso, olha lá, 34. Tudo disse Jesus, ou seja, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. Tudo que Jesus falava era por parábola. E nada lhes falava sem parábola. Então, o que a Bíblia fala? Parábola. Porque tudo que Jesus fala é por parábola. Nada falava sem parábola. Então, o que é uma parábola? Quando ele fala, o reino de Deus é semelhante a um campo. O campo não é campo. Onde se joga uma semente, semente não é semente. Vem uma ave e come a semente, a ave não é ave. O campo é o mundo. O campo é o mundo. A semente é a palavra de Deus. A ave é o diabo que vai lá e rouba a semente da pessoa. Perceberam? Então, são figuras. Isso é uma parábola, uma figura, uma alegoria que encerra uma verdade, um dizer, um significado. Então, o mais rebuscado dos livros, tanto é que no começo da igreja, houve conflito entre os padres da igreja daquela época, do século II, século III, século IV, para ver se colocava ou não o Apocalipse no meio do ranking, no meio do cânon evangélico e católico também. Por quê? Porque era um livro de difícil, e era um livro de difícil compreensão. Então, sem esse entendimento das figuras, a pessoa cai. Por quê? Ela vai entender segundo a letra, e a letra mata, e o Espírito vivifica. Então, sem o Espírito Santo decodificando o entendimento de cada figura, de cada representação, você fica sem entendimento. Prostituta sentada sobre as águas. O que é isso? Prostituta é o quê? Uma mulher. Mulher na Bíblia é o quê? Igreja. Opa, está começando a ficar claro. Igreja sobre as águas são pessoas. As águas são povos. Está lá em Apocalipse 17:15. As águas te viram, ó Deus, no livro de Salmos. As águas te viram. A água não enxerga, mas as pessoas enxergam. Então, águas são pessoas. Então, uma igreja que é uma prostituta assentada sobre povos, multidões. Mas se é uma prostituta, é uma igreja o quê? Mundana. Olha aí, Vitória, isso aí. Uma igreja corrompida. Uma igreja que perdeu sua santidade. Uma igreja que perdeu sua integridade. Aliás, hoje eu posso dizer, desculpe, sem ofender as religiões e as placas, que a grande parte da igreja, ela é prostituída. Certo, Aldo? Você é uma bênção, Aldo. Sua esposa, sua família. Por que a igreja é corrompida? Porque ela está mais namorando com o mundo do que com Cristo. É Cristo de sábado e domingo. Sábado no grupo de jovens, meia horinha só, depois também só mundanismo. E o domingo. Mas durante segunda a sexta é boa semana, irmão, vamos viver a vida. Infelizmente é isso. É o que a gente vê hoje, uma igreja enamorada do mundo. Mas pastor, é assim mesmo? Deus não quer namoro com o mundo? Tiago, capítulo 4, abra lá. Só estou dando olha, abri em cima. Meu Deus, que medo. O Espírito está aqui. Verdade, eu abri assim, está aí em cima. Qual é o seu nome? Marcelo, vai se batizar, né, Marcelo? Que bênção, um trago em sua homenagem. Olha só, Tiago 4, verso 4, olha só. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pastor, vira essa página, não é bem assim. Está escrito, eu vou rasgar a Bíblia. A mesma Bíblia que fala assim, trazer todos os dízimos, que tanto insistem, também diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Os crentes ficam doidos quando eu prego isso. Mas é verdade. Né, Laia? É verdade. Então a igreja prostituída é a igreja prostituída, é a igreja do século 21, porque já está no final dos tempos. É a Babilônia. Então nós estudamos toda a Bíblia, o Apocalipse, chegamos na Babilônia, que é a igreja dos últimos tempos, que vai se corromper e vai se enamorar com reis, com governos. É o que nós vemos hoje. Olha aqui Apocalipse capítulo 17. Olha aqui, ó. Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta, verso 1, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Então os homens, a igreja, vem para cá, a igreja, eu preciso do voto. Olha, eu vou na sua igreja, eu arrumo ônibus para você fazer excursão, arrumo os eleitores para mim. Eu já vi isso.
Todas as igrejas, olha, o deputado representa essa igreja, ele não é nada, ele é espiritual, mas ele precisa de gente lá dentro. No mesmo dia vai uma católica, uma espírita. Vai todo mundo pegar voto. Então, está escrito aqui, ó, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Por que vinho? Porque vinho, infelizmente, aqui é um vinho que é o sangue de Jesus, que em vez de santificar, está malificando as pessoas, porque distorceu a igreja. Então as pessoas se embebedam com o sangue. Que sério isso, hein? Olha aqui, ó. E levou-me em espírito ao deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de escura escalada. Já estudamos isso aqui, não vou estudar de novo. Vimos que a Europa, a igreja europeia, ela está assentada sobre uma besta, que é a Rússia, de cor vermelha, escura escarlata. Tem na cabeça a Espanha, tem no coração a França. A França é o coração da Europa. Coração cheio de imundície, porque de Paris surgem todas as contaminações. Toda a prostituição surge de Paris. Pode ver. Todos os primeiros cabarés, os primeiros rendezvous começaram desculpa, começaram não é verdade? É esse termo da nossa época, né? Pois é. Não existe mais isso aí, né? Fazia tempo que não. Rendezvous, malignidades satânicas da França. Por isso que a França é coração cheio de imundície. É interessante. Mas não vamos estudar Apocalipse 17. Vamos para o 20, porque quem quiser, entra no Facebook e pega o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Eu só quis dar um exemplo do que é figura, para vocês entenderem. Aí fica gostoso entender assim. Senão você fala, poxa, está difícil entender a Bíblia. É muito difícil. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 20. Eu já tinha falado que o arrebatamento da igreja, presta atenção nisso, ele está iminente, mas eu não achei na Bíblia uma salvação pós-arrebatamento. Todos os crentes e os pastores e professores teológicos que me assistem defendem que depois do arrebatamento haverá uma segunda chance. Passam 7 anos e tem uma nova chance. Só que eu procurei tanto, há 31 anos que eu procuro isso na Bíblia, não achei. Porque eu acho uma injustiça eu falar que Jesus vem como ladrão, aí todo mundo se mata, se santifica e tal, aí depois o pessoal que fica, agora vocês vão ter que ser salvo também. É injustiça e incoerência. Não tem nexo, mas os crentes querem isso, porque os crentes querem ser salvos, se puder 10 vezes. Se puder, não querem ninguém condenado, todo mundo vai ser salvo. Tem uma teoria que fala que todo mundo vai ser salvo. Tem uma teoria que nega o inferno. Tem uma igreja de homossexuais que fala que não é bem assim como dizem, que está todo mundo salvo. Lógico, né? O óbvio existe, né? Só que não é verdade. Eu não posso enganar vocês. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Vou rasgar esse versículo também. Fugir da prostituição. É muito texto incoerente com uma salvação irrestrita, que é apregoada pelos crentes modernos, que apregou o seguinte: depois do arrebatamento da igreja, fica aqui a turminha que vai ser decapitada, porque daí vai ter que confessar Jesus embaixo de uma perseguição acirrada e vai ser salvo. Deus queira que seja assim. Aí quem sabe meus parentes que não aceitaram Jesus, que estão me assistindo agora, se convertam. Quem sabe minha mãe se converte agora, na segunda chance. Ou me vendo agora fala, poxa, ele tem razão, deixa eu aceitar Cristo. Precisa aceitar Jesus, precisa se converter. Mas eu não senti nada, eu não senti ainda aquela emoção. Queridos, emoção não é conversão, conversão é razão. Eu preciso de Jesus, ainda que eu não tenha arrepiozinhos, né? Ainda que eu não tenha, arrepio pode ser problema de varizes, né? Formigamento, isso aí é problema médico às vezes. Não vá nessa. Isso aqui é conversão. Eu preciso de Deus, eu vou para a igreja. Os meus pés querem ir lá para bagunça, para baladona, da pesada. Querem isso, mas eu quero Jesus. Eu quero Jesus Cristo. Eu quero amar a Deus. Preciso amar a Deus. Eu amarei isso aqui. Então como é que eu faço para amar? Bom, vou começar a ler a Bíblia aqui.
Bom, eu vou ouvir o Leandro. Não gosto do Leandro, mas eu vou ouvir o que ele prega. Não gosto do Chuang. Cadê o Chuang? Mas vou seguir o Chuang. Se o Chuang largou as casas noturnas que ele ia, é porque tem alguma coisa de bom naquela igreja. Se a Super Nani do Canal 4 perde o tempo dela de quinta-feira com o pastor Lenito, é porque aquele homem falou alguma coisa de bom. Se uma senhora de 90 anos vem lá do interior, a 90 quilômetros daqui para ouvir a palavra, é porque alguma coisa de bom se prega aqui. Esther está aí, ó. Com ela que eu me converti. Quem não sabe está aqui, ó. Esther, 90 anos de idade. Parece que tem uns 60 lá. De mais longe parece uns 40. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o arrebatamento é único. É o evento único que vai fazer o quê? Levar a igreja de Cristo. É único. Arrebatamento. Abrir, piscar de olhos. Subiu, acabou. E depois, se houver outra segunda chance, Deus queira, mas se não houver, quem acreditou nisso está frito, né? Que nem o Eduardo, que nem o seu marido, né? Foi pregar para os ateus aqui. Eu adorei, vou contar essa história do Eduardo. Foi pregar para os ateus aqui em Barueri. Aí o pessoal era ateu e falou assim: vocês creem em Jesus? Não, nós somos ateus. É mesmo, ateus convictos. Ah, tá. Aí ele deu uma volta, voltou. Olha, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Qual é a mensagem? Olha, se Deus não existe, tudo bem, mas se Deus existe, vocês estão fritos. Vocês estão lascados. Adorei essa. Se Deus existe e você que não está firme, está frito. Literalmente. Então não vale a pena não ser de Jesus. Primeiro arrebatamento acontece no final dos tempos, em meio a grande hecatombe. Em 2 Pedro, olha só, 2 Pedro capítulo, está com a Bíblia aí? 2 Pedro capítulo 3, depois eu já pego o Apocalipse sem parar. 2 Pedro 3, abra lá. Olha que texto lindo esse aqui, sobre o fim do mundo. Marcelo, cadê a Bíblia? Agora é futurista. É que eu sou meio tradicional, eu gosto do papel ainda sou das árvores de papel ainda. Mas eu tenho meu tablet também, tudo bem. 2 Pedro capítulo 3, olha aqui, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como? O ladrão de noite. Ninguém sabe a que horas virá. No qual, quer dizer, neste dia, isso é importante, Aldo, por favor, olha, no qual, quer dizer, no dia do Senhor, que é o dia do ladrão, que é o dia da volta. Se é o dia da volta, é a hora que Jesus só leva a igreja. Não é assim? No dia do Senhor, o que vai acontecer? Os céus passarão com grande estrondo. Então olha só, Lisa, além da volta de Cristo, do arrebatamento, há um outro fenômeno acontecendo aqui, no qual, nesse dia, os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão. Então eu vou ver uma rocha aí qualquer, eu vou ver uma coluna dessa se desfazendo. Eu vou ver as coisas se desfazendo. Olha, e as obras, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, triplo fenômeno. Os céus passam com grande estrondo. Se é estrondo, ou é uma hecatombe nuclear, ou uma colisão planetária. Lógico, um grande estrondo. Olha só, a Bíblia fala do fim das coisas. É muito lindo isso aqui. Isso aqui é uma aula de meteorologia, científica, uma aula fantástica. Olha aqui, vocês entenderam? Então o dia do Senhor será acompanhado por um fenômeno, uma hecatombe nuclear, que talvez não acabe com toda a humanidade, porque a terra vai continuar habitada. Mas houve o arrebatamento, a igreja vai ser julgada no que? No arrebatamento. Eu já preguei isso aqui, não vou voltar hoje. O arrebatamento da igreja faz com que os santos subam e os imundos inaugurem o lago de fogo. Ficam já preparados para ir para o inferno. Infelizmente é verdade. É a ceifa e a vindima na hora do arrebatamento. O juízo da igreja não acontece daqui 1000 anos. O juízo da igreja acontece agora, no arrebatamento. Então por isso que não tem outra chance. É agora. Ou sobe ou não sobe. Amém? Então no dia do Senhor vai haver uma grande hecatombe nuclear. Está aqui, havendo pois de perecer todas essas coisas, verso 11, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Quer dizer, ouvindo isso, que como convém para nós mudarmos nossa vida.
ter um santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que, o que vai acontecer no dia de Deus? Os céus em fogo se desfarão. O que pode queimar o oxigênio? Pensemos, o que tem na nossa atmosfera? Oxigênio, nitrogênio, hélio e outros compostos, mas o explosivo é o oxigênio. O que pode então fazer com que os céus acabem em fogo? Na época de Pedro, quando Pedro escreveu isso, pense bem, foi no ano mais ou menos 60 depois de Cristo que ele escreveu isso aqui, na nossa era. Nem existia pólvora, não existia arma de fogo, não existia, o fogo era produzido por gravitinhos, aquelas coisas, o betume que era o motivo da permanência do fogo, etc. Não existia, nem se imaginava que uma bomba pudesse acabar com uma atmosfera. Mas a Bíblia fala que na volta de Jesus o ambiente terreno será de grande hecatombe, e que pela descrição pode ser um hecatombe nuclear. O chinesinho, desculpa, Xinguei, o coreaninho do norte, Ling, meu nome? Xiquiling, Ping Ping, Kim Jong-un, você está bem inteirado no assunto. Abner, quem fez seu parto nesse mundo? Glória a Deus! Eu tirei esse menino da mãe dele, vocês acreditam? Vocês acreditam? Olha, já está o careca. Glória a Deus. Mas olha só, então, o pessoal estava se preparando para a guerra nuclear. Se a paz ia prevalecer, se a paz teoricamente tem que prevalecer, por que todos estão se armando? E agora que trocou a presidência americana, a coisa piorou mais. Os rumores de guerras e de guerras e de confrontos são cada vez maiores. Então a Bíblia está se cumprindo. Estamos longe de uma paz mundial. A paz. Tem uma paz aparente. Mas o que a Bíblia fala? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Abra lá. Dê o ré aí na sua Bíblia e caia em 1 Tessalonicenses 5. Olha aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 1 diz assim: mas acerca dos tempos e das estações não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, verso 10, olha só, o dia do Senhor, de novo o assunto, virá como ladrão de noite. Que dia do Senhor é esse? O dia do arrebatamento. O que vai acontecer nesse dia? Olha só, o ambiente, verso 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. De novo a mesma situação. Tudo parece paz, mas é uma instabilidade total. Parece que está em paz, que legal. Bom, não é nada de paz. E basta matar um grande figurão que você sabe que a coisa deflagra. Enfim, por que eu estou falando isso? Para dizer para vocês que, primeiro ponto, arrebatamento da igreja é único. Não existe na Bíblia 2 arrebatamentos como se apregoa por aí. Ah, mas eu ouvi falar, então prova para mim que eu me converto agora. Eu estou enganado há 31 anos então. Primeiro. Segundo, falar que vai ter uma vida maravilhosa depois do arrebatamento. Se o arrebatamento, que é a volta de Jesus, acontece num ambiente de destruição, logo em seguida ao arrebatamento já vem o início do milênio. O início do milênio começa no arrebatamento da igreja. E o arrebatamento começa com uma grande hecatombe. Aí depois vem o quê? The day after. Vem a terra desolada. É verdade. Cansamos de assistir momentos e filmes narrando como seria uma terra pós uma guerra nuclear, ou pós uma explosão nuclear, ou pós uma hecatombe planetária. Cansamos de ver remanescentes aqui, falta de comida, falta de clima, tudo mais. Vocês pensam que isso é uma coisa impossível? Não. Deus, com certeza, para permanecer o ser humano sobre a terra, vai tirar, como tirou Noé do meio da destruição. O que fez Noé? Noé fez uma arca, e a arca venceu a água. Só que o fim agora não é com água, o fim é com fogo. Ou vamos ter gente vencendo por usina antiatômica, ou vamos ter gente na estação internacional. Deus vai tirar
daqui um povo de Israel, um pouquinho de Israel, um pouco do mundo, e vai voltar para cá de novo. Por quê? A Bíblia fala que o fim do mundo é assim como foi nos dias de Noé, há de ser no dia da vinda do Filho do Homem. Vocês entenderam? Mateus 24 fala isso. Então, olha como as coisas se coincidem. Isso tem mais lógica do que pensar que, como é que é o negócio? Pum, sobe todo mundo, fica aí a roupinha no chão. Ai, o vovô foi embora. Agora você, ó. Gente, já tem gente sendo degolado. Toda hora, todo dia morrem 24 pessoas degoladas lá no meio do Estado Islâmico ou mais. Todo dia. Então isso não é para o futuro, é para agora. Perseguição é agora. A perseguição não é um período da tribulação, não. É de tribulação. O crente, ele é tribulado. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então não é a tribulação. Vou passar pela grande tribulação. Gente, tem muita gente tribulada agora. Tem gente pagando preço nas prisões por ser crente. Isso é tribulação, a qualquer tempo. Tivemos 7 milhões de cristãos mortos em 2 séculos no começo da igreja. E aquilo não era grande tribulação. Hoje o cristão está numa boa. Hoje o cristão chega e fala: oh Deus, você não me ama, cadê aquele Uber que eu pedi? Oh, você não me ama, o que é isso? Você não sabe o que é tribulação. Eu queria tanto ter um carro. Ai, que horrível, minha vida. Gente, vocês não sabem o que é tribulação. Havia até cartilha de como atormentar as pessoas da Idade Média. A Igreja Católica, na Santa Inquisição, fazia cartilha de como atormentar as pessoas, como fazer elas sofrer. Enfiava o ferro embaixo da unha, vazava óleos. Isso é tribulação. E eles glorificando: glória, glória, glória. Isso é tribulação. Nós não sabemos o que é tribulação. A igreja moderna, ela é morna, porque não tem tribulação. Nós estamos muito bem, obrigado. Por isso que infelizmente vai ter que vir uma grande, e já está se aproximando, porque o que falam mal das igrejas não está escrito. Tem um tal de fuxico evangélico que é de Satanás, que só fala mal dos crentes. Por que não prega o evangelho, esses malditos do fuxico evangélico? Quero ver falar mal de mim. Não faço nada para eles. Aliás, não vivo nem da igreja. Aliás, não defendo nem placa de igreja. Não tem, quer dizer, é crente que não tem o que fazer falando mal dos outros crentes. Pastor, o senhor não está alegrando a todos nós. Não estou aqui para massagear o teu ego. Estou aqui para fazer você ir para o céu. Glória a Deus. Estou aqui para fazer você mudar de vida. Estou aqui para apontar o teu caminho para o céu. É sério. É um tal de falar mal de pastor. Fala mal disso. Impressionante, irmãos. Né? E não para. Foge disso, povo meu. Está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 4. Foge disso. Que comunhão entre a luz e as trevas. Hoje me perguntaram: você viu? Falaram da igreja lá no Fuxico. Eu falei: nem conheço o Fuxico. Não quero nem saber. Porque o fuxiqueiro é de Satanás. Esse crente está nisso, está fora do reino. Mas vai na igreja. A grande parte dos que vão para a igreja, dos que estão na igreja, não vão para o céu. Prova isso, pastor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus. Primeiro. Segundo, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Pronto. Então, quer ir para o céu? Foge disso tudo. Vamos lá, Apocalipse, que a Super Nene está louca para aprender as coisas aqui. Mostra a Super Nene de novo aqui. Mostra a Super Nene. Fala, quem que chamou? Fala. A Vitória, que ele tanto pergunta, é ela que pergunta demais. Fala. Quando as pessoas forem, sei lá, essas pessoas que vão fugir assim, da grande catástrofe nuclear, do Apocalipse, elas vão voltar aqui para a Terra? A Terra vai ser habitada, vamos ler agora. Okay. E elas vão ter espírito, alma e corpo ou só? O ser humano é ser humano. Tem espírito, alma e corpo. Só que eles não vão ter quem? Depois do milênio, depois do hecatombe? O diabo. Abre Apocalipse, capítulo 20. Após a hecatombe acontece isso. Olha aqui, ó. Verso 1. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Abismo é terra. E uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Verso 2, capítulo Apocalipse 20. O que é amarrar o diabo por 1000 anos? Muitos acham que o diabo vai ser acorrentado. Eu até acho que pode ser isso, com todas as bilhões de anjos que ele tem. Mas outra coisa que é a forma de amarrar o Satanás é o seguinte:
não tem mais igreja aqui. Não tem mais Espírito aqui. Santo. O Espírito Santo já subiu para a igreja. Vai estar aqui só o ser humano. O diabo não tem como se opor para combater a igreja. Então ele está amarrado. Mesma coisa que eu trabalho. Meu trabalho é trabalhar junto com o Sérgio. Chega aqui, o Sérgio não está. O que eu vou falar? Estou amarrado. Não tenho o que fazer, porque o Sérgio não está aqui. Amarrar uma pessoa é impedir que ela faça aquilo que ela está acostumada. Agora, pode ser que ele seja atado mesmo. E olha o que vai acontecer. Verso 3. E lançou no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações. Então, realmente, ele não vai ser amarrado. Até que os 1000 anos se acabem. Então, nós vamos entrar numa nova era de 1000 anos da terra. Como vai ser? Não sei, porque não aconteceu. Não sei como é que vai ser. Eu acredito que vai começar tudo de novo. Mas vai crescer muita gente em 1000 anos? Bom, o Brasil tem hoje 225 milhões de pessoas e começou com 3 naus. Santa Maria, Nina e Pinta e Nina, né? Santa Maria, Pinta e Nina. Com 3 naus, mais uma meia dúzia de índios, começou essa grande nação. 500 anos nós temos, imagine 1000 anos. Vai ter muita gente daqui a 1000 anos, de novo. Vai de novo repovoar a terra. Tudo vai crescer de novo. Só leia, olha aqui, ó. Mas depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, depois desses 1000 anos, o diabo vai ser solto de novo. Vai ser solto, porque daí já vai ser o final dos tempos. Vai ser o final do milênio. E nesse final de milênio vai vir a juízo de todas as nações. Olha só. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Isso já acontecendo lá em cima. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A igreja não estará mais na terra, presta atenção. A igreja subirá e vai reinar com Cristo. Todo mundo fala que vai ser aqui na terra. Não vai ser aqui na terra, será no céu, porque depois a Jerusalém vai descer. E no Apocalipse 21, se ela vai descer, como é que ela vai estar aqui? Ela está lá em cima, subiu a encontrar o Senhor dos ares, lembra? Estaremos sempre com o Senhor, está lá em 1 Tessalonicenses 4,17, e ela fica lá por 1000 anos, reinando com Cristo. É 1000 anos para conversar, para a gente conversar um com o outro. 1000 anos. A gente vai se conhecer, tá? O corpo glorificado. Esse corpo aqui cheio de dores vai acabar. Já acaba quando você morre, ou acaba quando você é arrebatado. Esse corpo não pode ir para o céu. Tem gente que é contra a doação de órgãos. Pode doar órgãos, sim. Atenção, religiosos que me ouvem. Pode doar córnea, coração, rim, fígado, pâncreas, pulmão, o que você quiser doar. Por quê? Carne e sangue não era do reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Abra lá. Deixa aqui Apocalipse e abre 1 Coríntios 15. Não, tem gente que tem dúvida. Tem gente que tem dúvida se pode ou não doar órgãos. A Bíblia manda doar órgãos. Paulo fala que pode. Prova isso. Em Gálatas capítulo 4, Paulo fala assim: meus filhinhos, eu sei que vocês me amam tanto, que se fosse possível vocês me dariam seus olhos, porque Paulo não enxergava bem. Então Paulo era a favor de receber os olhos dos outros, se pudesse. Hoje pode, naquela época não. Naquela época ele mandava tomar vinho, hoje tem omeprazol, que já caiu por terra. O pantoprazol é melhor. Pronto. Eu falei 1 Coríntios capítulo 15. Abra lá, olha lá. Olha que coisa linda. 1 Coríntios 15. Se não doar também, depois o verme vai comer, né? O verme vai comer, se não há. Então, muitos querem falar: eu preciso estar inteiro para ser arrebatado. Mas peraí, o verme não vai comer. Gente, carne não é de Deus. É da velha criação. E Jesus veio para nos propor uma nova criação, a nova vida. A carne, Jesus falou assim em João 6,63: a carne para nada aproveita, nada. Jesus falou, não sou eu, 1 João 6,63. E Paulo fala em Romanos 7 que eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. Acabou. E 1 Coríntios 15 ele fala assim, ó, olha só, no verso 14,
49, vai. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Digo isto agora, irmãos, verso 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então esqueçam, carne não sobe para o céu, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, verso 51. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir é morte, é figura. Nem todos morreremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. É aquele dia lá, é aquele grande dia. Quando a Bíblia fala daquele dia, é o dia do Senhor. É o dia da volta de Jesus. A trombeta vai soar naquele dia, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Na hora é transformado, a pessoa é transformada. E vira o quê? Corpo glorificado, energeticamente glorificado. Um corpo que passa paredes. Jesus passava paredes. Jesus, ele mudava a aparência. Ele andou com os discípulos de Emaús. Depois de horas eles foram perceber que era Jesus pela posição, não pela aparência. Jesus se pôs no meio dos discípulos, eles estavam com a porta fechada, está lá escrito em João. Estando eles fechados, amarrados lá, trancados, Jesus falou: se pá, seja convosco, se pôs no meio deles. Então esse corpo glorificado novo, nós vamos receber. É um corpo que não tem mais tempo nem espaço. Nós somos presos aqui. Eu não consigo ir daqui até minha casa sem passar por N pontos até chegar lá, do espaço. Mas no espírito eu saio daqui, estou lá. Como aconteceu com Filipe, quando foi transladado. Saiu de uma cidade e foi para outra em microsegundos. Porque saiu do tempo e do espaço. Loucura, não? Aí a pessoa fala: não, é disco voador. Não aceita que é Jesus. O Eric Van Damme, quem teve aqui em São Paulo esses dias, mas não aceita Jesus. Fala que é disco voador, que é outro planeta, que são os seres espaciais. Eu li o livro dele 3, 4 vezes. Era os deuses astronautas, tudo que ele escreveu na década de 70. Que idade você tinha em 70? Você nem existia. Você estava lá com os astronautas lá em cima, com os alienígenas. Você estava no buraco negro. Mas o senhor já existia. Você leu? Então, tudo para ele porque o ser humano gosta do disco voador. O ser humano gosta dos contatos imediatos. O ser humano adora aqueles bichinhos cheios de chifrinhos, porque gosta de Satanás. Não quer saber de Jesus, pois Jesus é um super-homem. Jesus é um ser excelente, é o Senhor do universo, é Jesus Cristo. Glória a Deus. Na hora que você fala Senhor Jesus, Ele vem e te livra do mal. As pessoas proclamam aí super-homem, Batman, tudo cara de demônio, mas não fala de Jesus. Por quê? Porque os filhos das trevas gostam das trevas e tem uma aversão natural por Deus. Que pena é lutar contra a massa, mas a gente tem que ir até o fim, porque naquele grande dia eles vão se arrepender de não terem aceito aquele que é o Senhor absoluto do céu e da terra, e desses 13 bilhões de anos-luz que nós temos no universo. Jesus. Não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Ah, mas se tiver vida em outro planeta, se tiver, também são submissos a Cristo, porque Ele é Senhor e cabeça de todos os principados e potestades. Fala. São demônios. São demônios. Eles não podem ser de Deus? Olha, irmã. Eles não podem ser. Olha, você é muito inteligente, mas olha, difícil. Com aquelas carinhas endemoniadas. Difícil. A Bíblia não é uma metáfora. A gente não tem que dizer. Sim, mas olha, irmã, mas a vida. Não. A manifestação deles é clara. A Bíblia fala que os sinais no céu haveriam de confundir os seres humanos. Está em Lucas capítulo 10, está em Joel capítulo 2. Tem várias passagens, já li isso aqui, que mostram os discos voadores como sinais de engano, para confundir as pessoas. Porque eu também acredito que não sejam coisas de Deus. Não são de Deus. Eu vou te contar por que eles são. Eles são demônios que, materializados, querem confundir o cristão, para que a pessoa tire o foco de Cristo. Porque na hora que você põe o foco na astronomia, isso vislumbra no teu coração. Irmão, vocês estão diante de um cientista piruta. Eu com 12 anos de idade fazia experiências com gatinhos na minha casa. Eu vou abrir meu coração. Posso, Silvinha? Vocês não sabem quem é o Dr. Lenilton. Já viram falar no Frankenstein? Me converti.
Mas olha, eu peguei coisas que já fiz, eu já pus fogo em lagartixas. Eu era louco, minha mãe sabe disso. Eu tinha um apartamento, que meu pai ia alugar num aluguel, e falou, fica para você dormir lá em cima. Minha mãe pôs para fora de casa. Eu ficava lá louco. Eu com 16 anos, 17, peguei faculdade de medicina. Era um dos primeiros assuntos do objetivo, estudava. Porque eu tinha um pai que me reprimia. Ele falava assim, ou você entra na faculdade e você vai ser peão. Vou te pôr para fora de casa. Eu falei, vai me lascar. Eu comecei a estudar e comecei a amar a ciência. E comecei a ler esses livros. E comecei a me apaixonar pelas coisas invisíveis. Mesmo sendo científico na época. Nada de religião, não tinha ninguém que me pregasse o evangelho. E eu vou falar uma coisa. Aí eu achei que os astronautas fossem realmente os deuses, como pregava o Eric Van Daniken. Mas depois comecei a ver a vida das pessoas. E eu vi que Jesus estava nas pessoas. Falei, não é possível que isso sejam planetas, não é possível que isso aí seja operação dos OVNIs. Deus nas pessoas pelo cristianismo. Foi quando eu comecei a descobrir a Bíblia. E vi que a Bíblia era figurada. Aí eu procurava entender a Bíblia, mas eu via uma religiosidade. Até que eu encontrei o pai, o vovô do Abner, que me explicou tudo que eu sei. E aí me converti. Não por emoção, nem por dor. Eu tinha dinheiro, era oficial do exército, estava muito bem de vida. Eu me converti por razão. Falei, Deus é real, Jesus é real. Aí que eu descobri que os OVNIs eram demônios. Porque antigamente, antes de saberem que a Terra era redonda, não diziam que era coisa demoníaca? Sim. Que a Terra não era redonda? Eu entendo o que você quer dizer. Eu já pensei nisso também. Só que os demônios, veja bem, tudo que não está na direção do Evangelho tem uma participação maligna, porque o Satanás é o Deus deste mundo. O duro é entender essa realidade. Quem manda neste mundo, infelizmente, é o diabo. Prova isso. Lucas, capítulo 4, abra lá. Olha só. Quando fala também, né, que olhe para o alto, meu alvo é Cristo. É difícil. Olha só. Melhor, Lucas 5. Não, é Lucas 4 mesmo. Aqui, ó, Lucas 4, verso 5. O diabo levou Jesus a um alto monte, e mostrou no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue. Então, o poder e a glória do planeta Terra está nas mãos dos espíritos, que não são de Deus, do verdadeiro Deus. Existem muitos deuses bons, mas não são o verdadeiro. Entenda isso. As pessoas frequentam religiões com deuses, com espíritos operando, espíritos bons. O espiritismo tem lá uma linha com espíritos bons, mas não são de Jesus. Então só Jesus é o alvo? Sim, porque Jesus é o único que morreu para que você pudesse adentrar no mundo espiritual. Os outros espíritos podem te ajudar como ser humano, como o fazem nas nações, mas não são de Deus. Jesus falou assim, eu sou o caminho verdadeiro, ninguém vem ao Pai não ser por mim. Ele é a porta para a entrada. O objetivo desses espíritos e desses demônios, que vamos dizer, eu vou chamar de demônios, dessas entidades até astronômicas, são desviar o foco de Cristo. Você fala assim, mas apareceu lá, eu sei que apareceu. Você vai na macumba, a pessoa é curada na macumba. Eu já vi pessoas sendo curadas na macumba. Eu já vi pessoas sendo curadas de uma maneira sobrenatural sem Jesus. Então são sinais que enganam os escolhidos. Mateus 24, abra lá. Pastor, fala, linda. Assim, não para alongar esse assunto, mas eu morei em Varginha. Você morou em Varginha? Você viu o descovador lá? Não? Na época do ET. E eu morava justo naquele bairro onde falaram que apareceu. Só que quem viu na época o tal do ET, disse que ele tinha a forma do demônio. Do demônio? Por que ele não parece com Jesus? E todo mundo tirou das redes, da internet, todas as fotos, e o exército foi lá e bloqueou tudo. Mas quem viu, que era no bairro que eu morava... Olha, temos uma testemunha de Varginha. A mulher é histórica. E realmente, disseram que ele estava acuado, e era um bicho, era como se fosse um demônio. Então... Você percebeu como é difícil? Não, eu acredito nisso. É que assim, como eu fui indagada, eu venho na igreja e sou convertida e começo a ser indagada a respeito
ação do Evangelho é pela fé. O crer em Cristo pela fé. E o problema da fé justamente é esse, porque a fé pressupõe o crer sem ver. O homem científico, que é um homem racional, ele ama, ele tem prazer, ele se satisfaz, ele se realiza em observar e concluir com a visão, com o olfato, com a audição. Quando você vê um bicho, está ali, está notório na coisa demoníaca, mas para todo mundo aquilo é um ser, uma manifestação extraterrestre. Só que as manifestações extraterrestres, elas são tão ilógicas, elas são tão esporádicas, são fantásticas. Eu já vi muito, assim, não pessoalmente, eu assisto o Discovery Channel, eu assisto o History, são meus objetos de estudo. Está aqui minha esposa, não deixa negar, não deixa mentir, mas você vê que nada tem de Deus. Você fala assim, mas espera aí, nós somos seres espaciais, mas espera aí, quem falou que o diabo não se manifesta assim? Mas eles vêm com discos, os discos luminosos, mas quem falou que não se manifesta assim? Eu não acredito. Você entendeu? Olha aqui, ó, eu vou ler para você um texto muito importante. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 21. Porque haverá então Mateus 24, 21. Haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então os dias de hoje são abreviados por nossa causa, porque a grande parte seria enganada. Como, por exemplo, você às vezes titubeia, eu também titubeio. Não é fácil. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então os sinais do nosso tempo, e com lógica científica, são muito grandes. Só que a gente observa, como disse a irmã, é o diabo ali. Você olha um filme, A Volta de Satanás, o vampiro de não sei quem, a lua velha, a lua nova, sei lá o quê. Você fala, são os demônios. Mas a pessoa fala, ai que arte linda. Você olha, por exemplo, os macumbeiros da Bahia, está aqui quem foi da macumba, não querendo falar, mas a Lisa foi da macumba. É orixá, é demônio, mas eles acham que é cultura, é folclore brasileiro, uma macumba braba. Então o que acontece? Só uma experiência pessoal para tirar a pessoa disso, porque as pessoas que frequentam isso, elas acham bom, porque o diabo torna bom o ambiente, faz com que a pessoa tenha as coisas. Eu era do mundão, eu achava que ia ter proteção, mas não tem nada. A satisfação verdadeira, universal, lógica, é Cristo, é Jesus. A paz e a alegria. A paz que excede o entendimento não está nas religiões convencionais, conhecidas, demoníacas. E tudo que vai contra a família, dentro da Umbanda, do Candomblé, você não vê santidade. Você vê os caboclos tomando pinga na frente de todo mundo, sangue de galinha correndo. Que vida é essa? Que celebração é essa? A magia negra, a própria maçonaria, com os seus objetos de celebração oculta, com o pacto de sangue, é só para fazer uma encenação. Que encenação? Troca de sangue. Está havendo celebração satânica, que o diabo quer enganar todo mundo. Então vocês precisam enxergar. Meu Deus, que santidade máxima. Vocês precisam enxergar isso. Fora de Cristo não há salvação. É muita coincidência todo mundo se voltar contra o cristão. É muita coincidência as igrejas serem tão divididas, porque o inimigo trabalha para isso, para dividir as igrejas. Como é possível? Todas as religiões se dão bem entre si, menos as cristãs. E o judaísmo também, que é perseguido. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês? Que cristianismo é o caminho, Jesus é o caminho. Mas eu não tive uma experiência. Peçam a Deus experiência. Eu tenho certeza que o Marcelo Rezende agora está se voltando para Jesus com aquele câncer de pâncreas que pode levá-lo à morte daqui 4 ou 5 meses, pela lógica, como fez com o dono da Apple, Steve Jobs. Não teve nada, não teve extraterrestre que tire uma pessoa com câncer, só Jesus.
Eu já vi curas com Jesus. Mortos voltarem, eu vi com Jesus. Por isso que eu estou aqui, porque eu sempre fui cientista, bagunceiro, maloqueiro. Não no sentido assim, fútil, mas na bagunça. O Helder foi curado do câncer de mama. Helder está na igreja. Acabou. 1% de chance. 1% de chance de cura. Então Jesus faz isso? Faz. Então, mas é questão de fé. Muitos creem, muitos não creem. Bem-aventurados os que creem. Jesus falou assim para Tomé, que pena. Você precisou tocar em mim, pôr a mão em mim para crer. Mais bem-aventurado aquele que não veio crer. Tem gente que fala assim, pastor, nunca tive um milagre na minha vida. Eu falo, que glória a Deus, você está firme na igreja? Eu estou, que bom. Quanto mais milagre, mais você vai ser cobrado. Quanto mais a Bíblia, mais cobra. Se você crê pela fé, nunca viu a Deus, maravilha, é porque você crê, e a fé é tudo. Se você já viu a Deus, como é que você é obrigado a crer? Eu sou obrigado a crer. Eu vi 3 pessoas voltarem da morte. Eu sou obrigado a crer. Não tem como não crer. E cura, e maravilha, e revelações. Agora, a grande parte vai ser enganada. E nós estamos numa época da igreja morna. A igreja crítica. A igreja que fala assim, não é bem assim. Todos hoje somos reizinhos. Todo mundo quer ser importante. Todo mundo quer ser vencedor. Todo mundo julga a igreja. Julga a palavra. Se Jesus viesse hoje, ia ser crucificado de novo. Quem foi? Ana Paula. Falou que hoje a filhinha dela está sendo perseguida na escola. É a única cristã em 30, 40 crianças dentro da escola. Está difícil. Faz uma enquete. Você crê mais em Nostradamus ou em Jesus? Há 20 anos atrás fizemos isso na Paulista, lá no Betão. Ganhou Nostradamus por 80%. Hoje dá 100% do Nostradamus. Vocês são uma raridade crer em Cristo. Glória a Deus. É uma raridade alguém se converteu hoje de fato. A grande parte é emocional. A grande parte tem medo do diabo ou medo do inferno. Mas amor e conhecimento espiritual poucos buscam e têm. Mas aqueles que têm começam a ter uma relação com Deus tão íntima, que Deus fala com eles em sonhos. Deus fala antes. Você fala, é verdade, Deus está dirigindo a minha vida. Então não se trata de religião, é verdade. Amém? Quanto aos discos voadores, eles vão aumentar, porque o diabo quer estabelecer uma relação de domínio sobre as pessoas. Você vai ter um tempo que os OVNIs vão ter contato mesmo. Isso já é preparado. Olha, eu não ia falar, mas vou falar. 1875. Pode pegar um livro chamado A Doutrina Secreta de Alice Bailey, de Madame Helena Petrovna Blavatsky, uma russa metodista desviada, que no século 19, 1875, estando em casa, ela recebeu de um homem que foi lá de preto toda a doutrina secreta de como o mundo deveria suceder para a vinda do anticristo. Isso está em 5 volumes, chamado A Doutrina Secreta. Onde vende esse livro? Em livraria espírita de Satanás. Não tem qualquer livro, é difícil encontrar. Livrarias espíritas, vocês acham? Livrarias chamadas New Age, vocês acham? Esse livro. E nele está escrito todo o esquema de ascensão do anticristo, de como o mundo deveria se portar. E lá ele diz o seguinte, que depois de 100 anos, em 1975, depois de 100 anos, de 1875, 1975, deveria começar um contato com os outros planetas. Isso já era previsto há 100 anos, há 150 anos atrás. E sabe o que ela fala? O que aconteceu em 75? Quem lembra? O primeiro filme do Contatos Imediatos do segundo grau. Terceiro grau. Eu assisti. Vocês assistiram Contatos Imediatos? Lembra? Eu falei, nossa, que lindo futuro, que eu sempre sonhei. Aí depois veio os outros filmes. Alien, O Oitavo Passageiro. Todos os filmes que já tinham sido o quê? Orientados pela nova era lá atrás, para trazer um contato dos demônios com o ser humano, pensando todo ser humano que eram o quê? Seres extraterrestres. Para se acostumar. É engraçado, né? A Skylab, todas as naves que foram aí para o espaço, Hubble, Hubble, né? que vazou a Via Láctea, não viram a extraterrestre, mas o pessoal de Varginha vê.
temos hoje sondas em Marte, robôzinho andando lá, não aparece marciano, mas aparece Varginha. E pastor, eu também, igual você falou, todas, Percebe que tem coisa do demônio no meio? Fala. igual você falou, se tivesse também todas as coisas estariam sujeitas a Cristo. Por que eles não vêm aqui então e pregam? Só aparece e vai embora. Exatamente, porque não são de Deus. Sobre os sinais da Tá bom, do céu também, né, pastor? existem os extraterrestres, como existem os demônios. Mas esses extraterrestres são os próprios. Não é comprovado, né? Não, mas os demônios, eles se fazem, eles se apresentam assim. São manifestações satânicas. Mas aparece a nave, mas nada melhor que eu enganar. Você acha que ele vai aparecer de chifre voando? Você acredita? Não vai. Daí você vai falar, é o diabo, sai correndo. Agora você vê lá, você vê um bichinho diferente, você fala, opa, oh, eu estou no espaço. Até parece que isso vai encher a barriga da turma aqui de Carapicuíba, que não tem o que comer. O homem vai até o espaço e o que adianta? Muda a vida das pessoas? Nada. Eu estou vivendo agora no mundo futurista. Queridos, o infarto dá em qualquer um, câncer dá em pessoas de 25 anos, 30 anos de idade. E a vida é rápida, é um sopro. A vida é rapidíssima. Todo dia morreu tal, morreu não sei quem, morreu. E morre. E aí? Depois que morre, vai dar conta do que passou. Como disse lá o esposo da Laí, se Deus não existe, tudo bem, mas se existe, a turma está frita. Porque o que há de vir, virá e não tardará. E Jesus falou, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Se você crê nisso, crê em Jesus. Eu sou a seguinte opinião, se é para crer, é para crer para valer. Não é para crer superficialmente. É para crer, então vamos crer alucinadamente em Jesus. Fala, Vanderleia. Está demorando você falar. Mostra a Vanderleia que ninguém conhece. Ô, Schwang, mostra a Vanderleia. Mostra a Vanderleia. Mas eu tô feia hoje. Então, fala, o que você quer? Tá sem dente? Fala. Tô feia. Tá sem lente. Para até reforçar, não creio que ajude, eu vejo que o inimigo ele trabalha de uma forma tão estratégica para fazer a gente se acostumar com algumas coisas, espiritualmente falando, que em X momento da minha vida, Deus me permitiu ver um demônio que ele é exatamente igual a um dos personagens de um filme que todo mundo aqui já deve ter assistido, que é Star Wars. Um dos personagens que tem o rosto preto e vermelho com o olho amarelo. Tem um demônio exatamente igual. Eu vi. Eu faz tempo que eu assisti esse filme. O último que eu assisti foi em 1977. Exatamente o primeiro igual. Star Wars. Eu assisti o primeiro, mas não assisti mais. Foi em 77. Me lembro como se fosse hoje. Que idade você tinha em 77? Estava em projeto. Meu Deus. Estou ficando velho e não estou sabendo. Mas, viu, irmã, você tem razão. Todos esses homens que se inspiram pelos filmes, por ter contato com as trevas, recebem influência do mundo sobrenatural. Por que não põe lá a santidade de Jesus? Não põe. Fala, irmã. Seria como, vamos supor, essa estratégia do diabo seria, desses demônios, seria como no espiritismo, que eles falam que uma pessoa morta apareceu para eles. Na realidade é um demônio. É demônio. Irmãos, eu estou esperando ter contato com os meus antepassados. 30 anos que eu busco até hoje. Vovó, vem, não vem. No espiritismo vinha. Eu fui expulso do espiritismo. Uma vez eu sentei no meio de uma mesa branca, em 1977, por coincidência. 77, mês de outubro. Nunca me esqueço. Sentei lá numa mesa branca. Aí estava todo mundo assim, uma roda grande, numa garagem. E eu era inocente, era moleque. Fui lá porque uma vizinha me levou lá. Eu estava precisando passar na faculdade logo para ficar livre do meu pai. Vamos lá receber um passe. Falei, vamos lá, não custa nada. Fui lá. Aí eu tinha uma avó que era crente. Aí, mas eu não era crente, mas minha avó era. Eu lembrei de Jesus na hora. Aí o homem falou assim, o líder da mesa branca: pensem no espírito. Eu falei, Jesus. E aí todo mundo de mãos dadas. Eu estava com uma velhinha à minha esquerda, uma senhora aqui à minha direita, um monte de gente assim. E vamos lá. E nada. Jesus. Aí o homem se invocou comigo, saiu lá da frente e falou assim: menino, sai da roda, vai lá para trás. Eu falei, meu Deus, eu fui expulso. Aí lá atrás na garagem assim, fiquei assim, falei, meu Deus, estou expulso, nem o espiritismo me quer. Aí eles se uniram, aí desceu os demônios. Aí eu falava assim, eu estou precisando de oração, eu morri não sei aonde. Então tudo a gente via que
que era uma situação forjada. Aí cresci, entrei na faculdade, me tornei médico em 82, 83, e fui para o exército em 84 como médico, e morreu um rapaz, capotou um carro aqui na 23 de maio de 1984, e eu era médico do exército na época, do CPOR, e o rapaz era do CPOR. Aí os pais foram lá, tive que dar notícia para os pais. Nossa, essa madrugada de sexta passada foi terrível, um menino morto. Nossa, os pais entraram no desespero, o pessoal bem de vida, o CPOR e tal. E eu falei, meu Deus, que chato, né? Dar uma notícia dessa. Onde está esse menino? Aí, depois de 4 dias, os pais voltam totalmente consolados. Ô, doutor, vim pegar as coisas do nosso filho, o papel que ele, né, que está liberado, foi liberado o corpo, aquela história toda. Eu falei, vocês estão tão... O que aconteceu? Eu falei, já falamos com o menino. Não é mesmo? Fomos lá para o Zé, meu nome lá, o Chico Xavier, ele já incorporou, falou que está bem, que a gente devia agora ir para o Espiritismo falar com ele sempre. Eu falei, é mesmo, eu fiquei confuso. O menino está ali, sem cabeça, o menino perdeu a cabeça, está falando como? Sem memória. Eu não consigo lembrar das coisas direito às vezes. Eu falei, como é que o menino lembra de tudo sem cabeça? Usando a cabeça do Chico Xavier. Há confusão nesse sentido. Não adianta. Há confusão. Porque o diabo conhece a sua vida. Conhece o seu jeito de ser, mas igualzinho. Psicografa igualzinho. Mas não é a pessoa. Senão a Bíblia está errada. Está lá em Jó, capítulo 7. Está lá claro. Não existe isso. Não. Ou eu creio na palavra, ou então eu vou entrar em contradição. Olha aqui, ó. Não é verdade? O que foi aí, irmãos? Jó 7, quanto, Abner? 9, está aqui. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. Desceu para a sepultura, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Está na Bíblia. Não volta mais. Morreu? Acabou. Seria ilógico só meia dúzia que vai no Espiritismo voltar, o resto não. Bilhões de pessoas morreram, não voltam. Não tem lógica. Se uma pessoa com Alzheimer não lembra nem quem é a filha, e está viva, a pessoa morta entra na outra e lembra. Percebe? Porque memória é cérebro. Tanto é que uma pessoa com AVC, ela lembra ou não lembra, porque o cérebro está afetado. Uma pessoa sem cérebro, a alma dela está em outro lugar, mas ela saiu dessa terceira dimensão, porque não é mais matéria, acabou a matéria para ela, morreu, o espírito vai embora, volta para Deus e fica debaixo do altar de Deus, é que diz a palavra, ou vai para o inferno já esperando a condenação. São 2 caminhos. Ou ficam na morte, esperando o quê? O que nós vamos ler agora em Apocalipse capítulo 20. Será que dá tempo ou não? Dá tempo, a senhora quer? Vem de Varginha, tem aqui, né? Vamos lá. Abra lá em Apocalipse capítulo 20, ó. Eu vou ler aqui, ó. Bom, para acabar os 1000 anos, o Satanás é solto. Verso 8, sairá enganar as nações que estão sobre a terra. Então haverá nações, haverá gente aqui na terra, haverá. Israel vai estar aqui na terra, tudo de novo, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, e o diabo vai querer enganar todo mundo para poder confrontar de novo Deus. Mas não existe Deus, lógico, Israel está aqui, a turma faz menção, não está a igreja, mas todo mundo fala, a igreja subiu, a igreja está com Deus, todo mundo vai lembrar de Jesus, todo mundo vai lembrar do arrebatamento, porque vai passar de filho para filho. Aí depois muitos vão se revoltar, porque o diabo vai pôr revolta na tudo para se voltar contra Deus. Olha, eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Então haverá Jerusalém, a Jerusalém da terra vai existir. Olha aqui, ó. Mas desceu fogo do céu e os devorou. No final vai haver de novo um novo hecatombe, uma nova situação final. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aí é o final da história. Passou 1000 anos, morreu o assunto. O diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso não é historinha, isso vai acontecer.
Verso 11: E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Por que fugiu a terra e o céu? Passa o elemento material. A partir daquele momento, Deus é visto e as coisas visíveis são tiradas. Então, olha só: viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, ele viu também, no caso, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quer dizer, nós estamos entrando numa dimensão espiritual que vai ser vista nesse momento aqui que passou o céu e a terra. Então, a coisa invisível, porque existe um mundo invisível que a gente não vê, esse mundo vai ser descortinado nesse momento, e vocês vão ver todo mundo. Olha aqui, ó, verso 12: E viu os mortos. Todo mundo que pensa que morto aqui é o quê? Morto, né? Pessoa que morreu, é isso? Não. O que é morto na Bíblia? Pecador. Você está ficando um aço, hein? Você é Super Nani. As duas. Que bênção, hein? Mortos são pecadores. Viu os pecadores. Olha aqui, ó. Grandes e pequenos. Grandes pecadores, pequenos pecadores. Olha aqui, ó. Que estavam diante do trono e abriram seus livros, que são os livros das pessoas, o livro da vida das pessoas. E abriu-se outro livro que é o da vida. Quer dizer, além de abrir os livros de cada pessoa, cada um tem o seu livrinho. Uns são grandes, outros são pequenos. Tem gente que não tem nada escrito, só besteira. Matou, roubou, furtou, falou mal, fez o que não prestava. Outro não, misericordioso, amoroso, abençoa, é de Jesus. Livro desse tamanho. Percebeu? Olha lá. E depois tem um outro livro, que é o livro da vida. Não é o livro da vida do Cordeiro. Existem 2 livros da vida. Atenção, Lisa, você não aprendeu isso na igreja. Existem 2 livros. Um livro chamado livro da vida de Deus, que é esse aqui, e o outro livro da vida do Cordeiro, que já foi aberto no arrebatamento. Porque todos que vão para o céu, para Jerusalém Celestial, que é o nosso destino, tem que estar com o nome escrito aonde? Livro da vida do Cordeiro. Está em Apocalipse 22, olha aqui, ó, 21, 27. Não entrará nela, na Jerusalém Celestial, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É outro livro. Esse livro da vida aqui é para os pecadores. Mas como assim? Veja bem, eu vou repetir isso. Imagine uma pessoa boa, um russo que mora lá na Sibéria, mora sozinho. Desde pequeno ele foi abandonado pelos pais. Nunca chegou evangelista lá, nunca chegou pastor lá. Ele era comunista, coitado, mas era um homem que vivia na dele. Com 18 anos ele leva um tubo, bate a cabeça, morre. Ou então veio o urso e pum, mata ele. Mas ele era bom, ajudava todo mundo, nunca fez mal para ninguém, não sabia, não queria roubar, nada, era um homem bom. Morreu. Aí vem o dia do juízo. Esse homem vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Mas ele não é de Jesus. Mas ele não pode ir para o céu, porque no céu só os que são lavados e batizados. Não pode ir, vai para o inferno? Mal também ir para o inferno, né? Para onde ele vai? Terceiro destino. A nova terra. Oi? Não, que limbo. Isso é coisa de católico. Não, não tem limbo. Sabe que negócio de limbo é interessante, né? Vai ser apresentado a religião, não. Jesus veio, a santidade dele, e ele vai ter a oportunidade de se converter? Não tem como se converter depois da morte, né? Só há condição de conversão na vida. Mas não conheceu, se ele não conheceu, fazer o quê? Mas também não posso ser injusto. Deus não é injusto para destruir uma pessoa que é boa. Mas também não pode ir para o céu, ter a vida eterna junto com Jesus. Para onde ele vai? Romanos capítulo 2, está aí o segredo. Abra lá. Mais uma que vocês vão aprender hoje. Eu estou repetindo, irmã Cris, porque a irmãzinha de Varginha não sabe desse destino. Ela só conhece aquele bicho feio. Diga glória a Jesus. Estou acabando. Olha só o armênio entre nós, ortodoxo. Um ortodoxo entre nós. Mas ele se converteu, né? Ele era ortodoxo, agora era de Jesus. Olha lá. Ele era da igreja do Oriente. A igreja católica do Oriente é chamada igreja ortodoxa, para quem não sabe, né? Que
depois que houve a separação entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente, a igreja se dividiu em a igreja romana, católica, e a igreja ortodoxa. E esses árabes, os armênios que foram, né, são todos ortodoxos, mas ele agora se converteu, está firme com Jesus, né? Diz pelo menos, né? Romanos capítulo 2. Atenção, Claudinha, você tem um grande interesse pelas coisas espirituais. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Verso 11. Porque para com Deus não há o quê? Acepção do pecado. Então para Deus tanto faz judeu ou não judeu. Cai por terra já a situação do Velho Testamento. Todo mundo fala que no Velho Testamento que o judeu e tal. Bom, mas o verdadeiro Pai está aqui, ó. Deus não faz acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Olha só então, como é seu nome? Maria Antônia. Olha só, Maria Antônia, o que vale para Deus é praticar a lei e não conhecê-la. Olha aqui, ó. Porque quando os gentios, verso 14, que não tem lei, quer dizer, não tem pregação, não tem nada, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então a consciência do indivíduo em fazer o bem, mesmo sem conhecer qual é a lei, aquilo agrada a Deus. Aí Deus vai fazer o quê? Olha aqui, verso 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então Deus vai pegar o homem e falar assim: ó, você foi justo, você seguiu o evangelho sem conhecer a Cristo, ele vai receber um prêmio por aquilo. Só que isso não cabe para nós. Nós não temos essa chance. Isso é para quem não conheceu Deus, os gentios que não têm lei. Nós conhecemos a Cristo. Nós temos dois caminhos: quem crer e for batizado, quem não crer será condenado. Condenado porque não crê no unigênito Filho de Deus. E mais, João capítulo 3, olha lá, olha só aqui, verso João capítulo 3, verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então não tem conversa. Não creu, ouviu falar, não creu, entra embaixo e permanece na ira. Aí o que acontece? Verso, volta lá para Apocalipse para acabar. Nós vamos acabar agora e falar sobre o batismo. Apocalipse 20. Olha aqui, ó. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então aqui no verso 12 de Apocalipse 20, presta atenção, irmãos. Os mortos, que são os pecadores, serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Então aqui não tem nada a ver com Cristo, pela fé, porque eles não creram, eles não eram de Jesus. E deu o mar os mortos que nele havia. O que é o mar? São as nações, vão dar os mortos, os pecadores que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. O que é morte e inferno? São regiões malignas que já contêm as pessoas reprovadas. Você pega, por exemplo, se não se converter a Suzane Richthofen, é isso? Para onde ela vai? Para o céu, para Abraão? Só faltava essa, né? Matou o pai e a mãe, tem um lugarzinho para ela lá embaixo, preparado. Se ela se converter, não, de verdade, pagar o preço. E a mesma coisa aquela japonesa, como é o nome? A mulher do japonês? Matsunaga. As duas são amigas agora, andam juntas. Se elas duas se converterem, senão já vão para o inferno. Só que não vão para o lago de fogo antes do tempo, porque a pessoa precisa passar pelo julgamento. Ninguém pode ser julgado sem o tribunal. Ninguém pode ir para o lago de fogo sem consciência porque está indo. Você percebe ou não? Conclusão: todas as pessoas que vão ser condenadas, elas passam por juízo final. Esse juízo aqui. E a morte e o inferno já são situações que a pessoa já está condenada, mas ela precisa ir oficialmente. É que nem hoje, o Sérgio Cabral está preso, mas ele vai ser depois condenado oficialmente. A mesma coisa aqui. Olha aqui, deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo o quê? As suas obras. Então não tem Cristo no meio aqui. E a morte e o inferno foram o quê? Lançados aonde?
no lago de fogo. E o mar? O mar não foi lançado no lago de fogo, porque o mar vai para onde? Para outro lugar. Não vai nem para o céu, nem para o inferno. Vai para onde? Nova terra. Pastor, agora foi demais. Isso é heresia para o pastor Fábio, para a Lisa, que mais aí os antigões? Para o Aldo. Nova terra. 2 Pedro, capítulo 3, abra lá. Olha aqui, ó. Depois eu prego sobre isso. Vou encerrar agora com esse assunto. Ó, 2 Pedro 3. Olha aqui, ó. Verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, 2 Pedro 3,13, aguardamos novos céus e nova o quê? Terra. É isso, Herbert? Nova terra. Onde habita o quê? O que vai ter na nova terra? Então vai ter gente com justiça na nova terra. Depois de quando? Depois do milênio. Haverá um prêmio para aqueles que são bons, porque Deus é justo. Ah, mas as outras igrejas não falam. As outras igrejas não falam nada. As outras igrejas não querem saber de nada. A outra igreja fala assim, ó, traz o dízimo e oferta. Isso vale. Isso tem que falar. Agora, estudar a Bíblia. Pastor Lenilton é herege. Glória a Deus. Eu estou justificando o injustificável. Porque querem pôr no inferno crianças pequenas. Querem pôr no céu gente que não pode. Querem salvar todo mundo com 2 ou 3 arrebatamentos aí seguidos, se puder. Querem pôr o anticristo daqui a pouco para liderar todo mundo. Irmãos, está errado. Vamos acabar. Vamos falar sobre batismo. Então o mar, deu o mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno. Em verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Qual é a segunda morte? Ir para o lago de fogo. Porque não existe morte. Existe a lago de fogo, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então tem gente que vai estar escrito no livro da vida. Muitos pais da gente, muitas pessoas que não se converteram vão para situações boas, não tiveram chance de se converter, mas eram pessoas boas. Não vai poder ir para o inferno, mas também não vai para o céu. Amém, queridos? Daqui 2 semanas eu falo sobre a nova terra. Aliás, minto. O novo céu é a nova terra. Olha, ele vai falar aqui no capítulo 21. Semana que vem, pastor Elito, não estarei em São Paulo. Não estarei aqui semana que vem. Oi? Além de ser feriado, eu vou estar fora de São Paulo. Tá bom, queridos? Então, não venho a semana que vem, viu? Vamos lá. Batismo. O batismo é um grande mistério. Porque através de um ato simples de mergulhar na água, você adentra no mundo espiritual. Então, se você crê, aquela água não é só água, passa a ser sepultura. Porque a pessoa, quando entra nas águas do batismo, ela sai ressuscitada já. E ela sepulta a velha criatura. O que é sepultar? É imergir. Sepultar é enterrar, é esquecer. Então a pessoa que se batiza, ela está pondo ali a velha criatura. Tudo que aconteceu com você no passado, todas as brigas, palavras malignas, todas as injúrias, todos os erros, tudo que você fez de errado, vai ficar no batismo. Você é perdoado no batismo. Quando acontece o perdão do indivíduo? No batismo. Perdão do quê? Do que você fez e do que vai fazer também. Porque você continua pecando, infelizmente. Ninguém é assim, santificado. E Deus continua te abençoando. Aquelas águas continuam lavando você. Então, o batismo é um momento em que o perdão acontece. Atos 2,38. Abra lá, queridos. Eu prego tão duro, viu, Sérgio? Que as pessoas não voltam mais aqui. Esse pastor é muito duro. Por isso que a gente está aqui, pastor. Não dá, vou deixar só os japoneses lá. Olha lá, Atos 2,38. Olha lá. É porque é difícil, meu. Agora estão tal de falar mal de pastor, não sei o quê. Complicado. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, verso 38, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que
para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Geralmente o dom do Espírito Santo vem depois do batismo nas águas. Para que serve o batismo? Primeira coisa, perdão dos pecados. Ah, mas pastor, eu não vou me batizar. Então você não se converteu ainda. E se você não se converteu, é porque você não se arrependeu. Porque a Bíblia fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Conversão é arrependimento. O que é arrependimento? Sentimento de tristeza, segundo Deus, que me faz mudar de vida. É um sentimento de tristeza profunda que produz vida espiritual para mim. Me conduz a uma nova situação de vida. Isso é arrependimento. Se o arrependimento não produz mudança de vida, é remorso. Tem gente que bate na mulher todo dia e fala, puxa, não podia ter batido. Bom, amanhã é um novo dia. Ele bate de novo no outro dia. Não se converteu. Não se arrependeu. É remorso. A pessoa rouba, puxa, é a última. Fuma maconha, é só hoje. Cheira o negócio, só hoje. Cheira de novo. Remorso, não se arrependeu. O arrependimento, ainda que com dores, produz mudança de vida e posicionamento. Eu quero mudar minha vida. Ah, mas o corpo não quer, mas a cabeça quer. Então a cabeça manda. O cérebro comanda o ser humano. O corpo, os pés, eles correm conforme a mente. Não é o meu coração me levando. A mente tem que levar. Então o arrependimento é aqui. Eu quero mudar de vida e pronto. Aí, o que vem depois? Batismo. E o que você tem que entender? Que o batismo não é um momento simples, é um momento especial, onde você vai deixar ali um velho homem e nasce uma nova criatura. Perdoada, lavada, nova, como um bebezinho 0 quilômetro. Né? Está lá em 1 Pedro 2, 1. Estou acabando, irmão, sei que vocês não aguentam mais, mas já vieram, então fica até o fim. Próximo vocês ficam assistindo lá o Satanás, sei lá o quê. Aquele perseverou até o fim será salvo. Não, com a televisão, quando a gente fala que a televisão é do diabo, o pessoal fica doido. Mas é do diabo, lógico que é. Esse mundo é do diabo. O mundo jaz aonde? No maligno, a Bíblia fala. Mas vai falar o quê? O mundo é de quem? Não, o crente não gosta de falar isso, porque ele gosta do mundo. O crente fica louco quando a gente fala que o mundo é do diabo, porque não é bem assim, porque é do diabo. E quem veio do mundo que nem eu sabe que é do diabo. Eu, a Lisa, a Silvia, etc. Herbert, que era sei lá o que. 1 Pedro capítulo 2, olha só essa aqui, olha só essa. Deixando pois toda a malícia, 1 Pedro 2,1, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Por quê? Você nasce de novo aonde? No batismo. Olha aqui, ó. Desejai o quê? O leite racional, não falsificado, porque tem leite falsificado. O que é leite falsificado? É palavra errada. A palavra que não muda a sua vida é palavra falsificada. O leite verdadeiro te dá crescimento espiritual. Faz você ser crente firme. Faz você ser posicionado. Faz você ter visão espiritual. Faz você ter autoridade sobre os demônios. Depois que você se batizar, você pode orar pelas pessoas. Antes não dava. Antes você não tinha cobertura espiritual. Com o batismo você vai ter revestimento espiritual. Quando você sai das águas agora domingo, você vai revestir-se de Cristo. O diabo vai olhar para você e vai falar assim: não posso mais tocar neles. Aleluia. É verdade. Por que não pode mais tocar? Ele vai jogar as flechas, mas não pode mais tocar, porque a partir do batismo você está revestido de Cristo. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Foi batizado. O que é revestimento, pastor? É um campo de força. Vamos usar o termo que vocês gostam. É um campo de força. É um revestimento, uma blindagem espiritual. Um campo magnético espiritual. O diabo não pode tocar em você. Você está revestido de Cristo. Você tem uma roupa espiritual branca. Na hora que o diabo olha para você, ele fala: ele entrou nas águas, eu não posso mais tocar.
Eu fui expulsar um demônio num hospital, num pronto-socorro. Na hora que eu pus a mão na mulher, assim, ela estava endemoniada, e o demônio entrou e falou, gosto de sangue, porque eu pus a mão nele. Gosto de sangue, o sangue de Jesus está em nossa vida. Fantástico. Olha aí. Nisto não há judeu nem grego. Então, na hora que a pessoa se batiza, acabou a nacionalidade. Não há servo nem livre, acabou. Não há macho nem fêmea. Então, quem é de Jesus e é batizado, acabou até o sexo. Por isso que a mulher pode, com a autoridade de cobertura, pregar o evangelho. Porque a Bíblia fala que a mulher tem que ficar calada. Não, mas depois que se converteu, não há macho nem fêmea. Depois que se batizou, se ela está com autoridade espiritual, com cobertura do marido, do pastor, pode pregar. Olha aqui, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então o batismo faz de você o ser espiritual. O que é uma nova criatura? Quem está em Cristo, nova criatura é. Isso está em 2 Coríntios 5,17. O que é nova criatura? É uma criatura que é carne, tá aqui, seu corpo continua o mesmo. Suas roupas são as mesmas, não mudou nada. Mas você tem um componente espiritual que o inimigo vê e os que são de Jesus veem. A pessoa olha e fala, esse brilho nos olhos. Uma vez eu fui operar numa cidade, trabalhar, eu falei, não vou falar nada para os pacientes que eu sou de Jesus, vou ficar na minha. Quero ver o que vai acontecer. Atendi o primeiro, uma gripe lá, foi embora. Entrou o segundo, o senhor, assim, de idade, entrou e falou, o senhor é crente? Eu falei, como é que o senhor sabe? O Senhor tem o Consolador. Eu vejo o Consolador no Senhor. Eu falei, como é que você sabe? O Espírito Santo não é Consolador? Eu estou vendo o seu Consolador. O senhor é crente? Ele falou, não, eu sou espírita. Mas o Senhor tem o Consolador. Mas meu amigo, se converte então. Minha mulher é crente. Mas o Senhor tem o Consolador. Ele ficou assim, espírita. Então, não dá para enganar. Quem é de Jesus é de Jesus. Mas o batismo muda tudo. O batismo põe um selo em você espiritual. É o maior passo para a entrada no reino. O primeiro passo é o batismo nas águas. Amém, irmãos? Lavagem dos pecados, perdão dos pecados, revestimento de Cristo, entrada no mundo espiritual. Ou seja, você se assenta nos lugares celestiais. É como se fosse uma circuncisão. Lá em Colossenses capítulo 2, estou acabando. Estou dentro do horário, hein? Cadê o pastor Toninho? Está aí o pastor Toninho? Não? Sim, esse é o Toninho 1, cadê o Toninho 2? Cadê o Toninho 2? Sumiu? Foi embora já. Está dentro lá, tá bom. Colossenses 2, olha só, queridos, verso 10 em diante. Presta atenção nesse texto, atenção. Estais perfeitos em quem? Em Cristo, nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, até dos extraterrestres. Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. Eu queria ver o demônio de Varginha falar, está amarrado em nome de Jesus. Ele tem que ficar amarrado. Acabou. Amém? Não tem conversa. Vai lá no Espiritismo, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado. Por quê? Porque Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. Todo, desse tempo e do outro tempo, desse universo e do outro universo, qualquer lugar. Vai lá. Verso 11, no qual também estáis circuncidados, olha esse sinal, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, que é a circuncisão dos israelitas. Cara, lá não tem valor para Deus. Tem essa aqui, a circuncisão de Cristo. Esta tem valor para ir para o céu. É a circuncisão de Cristo. Qual que é a circuncisão de Cristo? Verso 12, sepultados com ele aonde? No batismo. Então quando a pessoa se batiza, ela é sepultada. O que é ser sepultado? É enterrar a velha criatura. Só se enterra quem morreu para este mundo. Se a pessoa está viva, é um crime enterrar ou sepultar uma pessoa viva. Você vai enterrar um vivo, ele vai acordar assim no caixão. Sabe que esse negócio do gongo, né, salvo pelo gongo, e eles, como antigamente havia muitos gases tóxicos na Idade Média, principalmente pelo uso de metais, de chumbo e outros tipos de metais, a pessoa poderia ter intoxicação e desenvolver uma coisa chamada catalepsia. A catalepsia era uma morte aparente com bradicardia de 30 a 40 batidas por minuto, muito borderline, muito limítrofe, e a pessoa não percebe o pulso e se dá como morta. Então a pessoa morria, fazia velório, punha no caixão, enterrava. Mas depois de algum tempo a pessoa pode voltar.
Porque começa a aumentar o índice de CO2, e o CO2 em excesso, por aquilo que parece, é um estímulo para a pessoa respirar de novo e pode passar a intoxicação, e a pessoa volta. Só que voltava já enterrada, e depois alguém desenterrava, ela estava toda virada lá. Então, o que eles faziam? Põem no morto, amarravam no morto uma cordinha na mão, assim, e punham pelo caixão, subia pelo terreno e amarrava num sino. E quando a pessoa voltava, se tivesse acordado, ela fazia assim, aí o sino, bim, 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 foi salvo pelo gongo. Então acontecia isso, é verídico. E por que eu estou falando isso? Porque não pode enterrar vivo. Não pode enterrar vivo. Pois então não pode sepultar quem não se converteu. Batizar quem não se converteu é crime. É uma perda de tempo. É um banho d'água. Por que você está se batizando? Minha mãe quer, está na hora de eu ir para a igreja. Sei lá, quer entrar no corpo de Cristo. Peraí, por quê? Está cheio do Espírito. Está entendendo o que você está fazendo? Senão não se batiza. Não se batiza. Não entendeu, não adianta. É pela fé, tudo é pela fé. Então o batismo é o quê? É morte, sepultamento e ressurreição. Olha, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, quando eu saio das águas, acontece um fenômeno. Eu já estou vivo espiritualmente, com uma vida que nunca mais vai acabar. A vida que você tem nunca mais vai acabar. Não vai mais acabar. Se Jesus voltar agora e acontecer o arrebatamento, você continua vivo. Você não vê a morte. Muitos, a Bíblia fala que muitos não provarão a morte até aquele tremendo dia. É muito bom isso. A vida espiritual é muito mais importante que a vida física. A vida física é uma ilusão. Morre por qualquer coisa. Qualquer coisinha morre. Entupiu o brônquio lá, pronto, morreu. Entupiu a artéria, deu embolia. Entupiu a coronária, deu infarto, morreu. Agora, vida eterna é em Cristo. É o que vale para Deus. Amém? E quando ela começa? Batismo. Batismo muda toda a sua vida. Guarde isso. O povo de Israel, quando passou pelo Mar Vermelho, ele foi batizado nas águas do Mar Vermelho. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, estou acabando, irmãos. Estou acabando, Lisa, não vai embora ainda. Está louca para ir para o Ceasa, Lisa? Vai tomar sopa de cebola lá, Elisa? 1 Coríntios capítulo 10. Tem sopa de cebola no Ceasa, lembra? Em 1967 eu fui lá tomar sopa de cebola. Era 6 aninhos. Você era novo. Que idade você tinha em 67? Está casado já, meu Deus do céu. Como você está conservado? Glória a Deus, hein? Olha. O que você falou? Desculpa. O que eu falei? Já esqueci. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, texto bom. Abra lá. Estou acabando, irmãos, olha só. Verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O que aconteceu no Mar Vermelho? Batismo do povo de Israel. O povo de Israel foi batizado nas águas. Na hora que eles passaram, foram batizados. E o que aconteceu quando eles passaram pelas águas do Mar Vermelho? Em seguida, o que aconteceu? O faraó foi o quê? Sepultado, destruído. Quando a pessoa se batiza, os demônios, os maus olhados, as macumbas, os orixás que te acompanhavam, os encostos ficam nas águas. Você sai purificado, toda macumba acaba, todo mal olhado acaba, toda maldição acaba no batismo. Glória a Deus. Porque aquela perseguição do povo de Israel acabou nas águas. Porque aquilo lá, o faraó é figura do diabo. O faraó é figura do grande dragão que perseguiu o povo de Israel, que é figura dos crentes. Figura é um exemplo, é um tipo, né? Então o que aconteceu? Quando o povo de Israel passou em seco, é a mesma coisa que na hora que você entra nas águas, sai das águas, fica o demônio nas águas. Eu tive uma senhora que eu vi uma vez ser batizada. Na hora que ela acabou, que ela saiu assim, o demônio saiu rasgando a garganta dela. Aí ficou uma cobra na água, assim. Tiraram a foto na hora, ficou uma cobra enorme assim na água. Demônio. Ficou na água. Porque os demônios morrem nas águas. Por isso que existe aquele dito popular: joga o patuá na água corrente. Lembra? Objetos malignos, joga na água corrente, joga na água, lembra? Joga no rio. Os mais antigos lembram: tem uma coisinha de macumba, joga na água corrente, porque nas águas os demônios são afogados. Os demônios não gostam das águas, eles gostam de onde? Dos ares.
Por isso que eles são príncipes e potestades do ar. Interessante. Os demônios, eles ficam em suspensão nos ares. Quando a pessoa vai para o centro de macumba, o que vai acontecer lá? Vai descer o quê? O santo desce. Não é o santo, é o demônio. Cláudia não é santo, né? É o demônio. Ele fala, vai descer o santo. Mentira, é o demônio que desce. Santos são vocês. Aí desce o espírito maligno, que está onde? Nos ares. Quando a pessoa vai para batismo, os demônios são afogados, destruídos nas águas. Na hora que você sai de lá, você sai purificado, sem malignidade nenhuma. Por isso que o batismo é uma coisa tão séria, tão forte e tão impedida pelo mal. O inimigo não quer que você seja batizado, mas Deus quer te batizar. Deus quer restaurar a sua vida no batismo. E se você não foi batizado e quer ser batizado, aproveite agora domingo que vai ter batismo. Saia do marasmo, entre no mundo espiritual, para valer. Muitos falam, não estou preparado. Muitos falam, não estou preparado, porque o inimigo que eu vi. Só que aquele eunuco, lá em Atos capítulo 8, estava lá o Felipe, subiu na carruagem, que era o ônibus da época, né? E viu o eunuco andando na carruagem e lendo Isaías, querendo saber das coisas de Deus. Aí Felipe falou, escuta, tá lendo o que aí? Estou lendo Isaías, mas ninguém me explica o que é isso. Aí Felipe falou, então eu vou te explicar. E começou a falar de Jesus. Pá, isso aí é Jesus. E pá. 2, 3 horas ele pregou. Aí falou do batismo. O eunuco falou, escuta, que me impede de ser batizado agora? Tem água ali, ó. Aí Filipe falou, é lícito, é mistério, é necessário, é possível se creres de todo o coração. Aí o eunuco falou, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Você crê? Então vamos descer. Batizou o camarada e acabou, foi embora. O eunuco foi embora salvo. Nós vamos ver o eunuco no céu. Este homem vai estar lá no céu. Nós vamos conhecer pessoalmente. E tem gente que pensa que a pessoa vai reencarnar e perde a personalidade. Que graça tem eu ir para o céu e não conhecer a turma lá? Chega lá, quem é essa? Cadê Maria Madalena? Não existe mais, que ela virou Joãozinho, depois ela virou não sei o quê, depois ela virou não sei o quê. Foi reencarnando, nem existe mais. Engraçado, a Xuxa é a reencarnação de Voltaire. De Voltaire. Napoleão, sei lá. Essa turma só reencarna gente famosa. Ninguém quer ser a reencarnação do bandido de olhos vermelhos. Oi? Napoleão, o Pedro Álvares Cabral, só gente fina. Só Dom João VI, a reencarnação. Isso é mentira do diabo. Você é você aqui e lá. E graças a Deus você não está com seu marido lá. Eu não estou com a Silvinha lá no céu. O que eu vou fazer lá sem a Bia lá no céu? Chegar lá, quem é você? Nem sei mais, já fui isso. Eu era Joãozinho, depois eu virei Carlinhos, depois eu virei Carlota. Reencarnação é confusão. Não existe. Sai dessa vida. Traz os espíritos para orar comigo para ver se eles ficam. Vamos lá para a mesa branca, me convidem. Vamos lá. Se quando eu tinha 1 ano de convertido eu orava nos hospitais e o demônio saiu, hoje eu com 31 anos acho que eu levo a turma para comigo aí, vai ser uma bênção lá, na macumba. Eu querendo voltar para macumba. Vou fazer um grupo, levar os japoneses, levar a Vitória lá na macumba, vamos lá entrar no centro, vamos falar com os espíritos. Eu duvido que fiquem lá, não conseguem. Não conseguem. Porque o poder de Deus está na nossa vida. Fala. A gente não faz isso, daí as pessoas vão ver, a gente já acaba aprendendo. Eles fecham o terreiro na hora. Fala, fechou. Fechou. Aumenta a manutenção. Mais alguma dúvida sobre o batismo que vocês têm? Quem vai ser batizado? Vocês vão se batizar, né? Lá atrás. Quem mais vai se batizar? Qual dúvida você tem? Que linda. Que dúvida você tem? Fala. Eu queria saber assim, como começou o batismo? Quando começou? Não, o batismo sempre foi uma maneira da pessoa ser purificada. Havia no Velho Testamento, antes de Jesus estabelecer o nosso batismo, o batismo de João. João Batista batizava para arrependimento, para a pessoa mudar de vida e perdoar o que ele tinha feito para Deus, para receber perdoar o que ele tinha feito para Deus no Velho Testamento. É chamado batismo do arrependimento, de João. Mas não trazia salvação como o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é o batismo do Novo Testamento, é o batismo do arrependimento, mas da salvação. É um batismo que você crê em Cristo e recebe de Cristo a vida que Ele deu para você na cruz, na tua vida.
Veja bem, todo mundo nasce pecador. Não tem jeito. E peca. Fala mal da mamãe, fala mal dos vizinhos, não ajuda a mamãe quando deveria, não estuda quando deveria, está em pecado. Aí Jesus fez o quê? Jesus fez tudo ao contrário, ele não pecou nunca. Jesus nunca pecou. Mas o que aconteceu com ele? Foi crucificado. Mas como é que pode um homem santo ser crucificado? Porque a lei crucificou a Cristo. E ele foi para a cruz dizendo o seguinte: a lei é injusta, porque a lei crucifica até justo, porque Jesus não devia ser crucificado. Ora, quando ele foi para a cruz, ele diz o seguinte: eu estou indo para a cruz, mas eu quero agora toda a humanidade para mim. Quem crê em mim, quem crê na cruz de Cristo é perdoado, recebe a graça, ou seja, tem a substituição, a vida, a expiação. O que é expiar? É o perdão dos pecados. Aconteceu na cruz. Quando Jesus derramou aquele sangue é diferente do nosso sangue. Aquele sangue é um sangue puro, é um sangue sem pecado. Por isso que o sangue de Jesus tem poder, porque o diabo não pode ver aquele sangue, porque o diabo sabe que Jesus pagou com a vida um preço para nos comprar. O preço que era para nós pagarmos, ele pagou. Eu deveria ir para a cruz, vocês deveriam ir para a cruz, porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas Jesus pagou um preço que era nosso, morreu por nós. Com essa morte, ele abriu um portal espiritual que não existia, porque nunca um homem foi santo como Jesus. Só que mesmo sendo santo, ele deu em sacrifício, ele se deu em sacrifício para resgatar todo o ser humano. Então aquele que crê nesse resgate, crê nesse sangue, recebe essa vida santificada de Cristo. Quando eu entro nas águas, eu troco a vida minha mundana pela vida de Cristo. Então quando eu estou entrando nas águas, o passado de Cristo passa para mim, e o meu passado pecaminoso vai para ele e vai para a cruz naquela hora. Então você é perdoado na hora das águas, porque você entra nas águas e você recebe o passado de Jesus, entendeu? Então você vai ser perdoada, abençoada, vai ser salva. Quando começou isso? Jesus falou: ide pelo mundo batizando as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É obrigatório o batismo. Ele mesmo se batizou. Ele mesmo se batizou para cumprir a justiça. Ele estava inaugurando o mundo espiritual com o batismo dele. Amém? Mais alguma dúvida, Marcelo? Você sabe por que você está se batizando? Creio muito em Deus, estou me convertendo, na verdade. Amém. Quantos anos você tem, ou quantos meses você tem na igreja, assim, dias? Fazem 2 meses. 2 meses. Que bênção. Eu me converti com 2 meses de convertido também. Eu me batizei, quer dizer, com 2 meses. Que bênção. Que bom. Quem mais? Quem mais? Lá atrás, dúvidas sobre o batismo. Fala, querido. Você vai batizar também. Quanto tempo de igreja? 3 anos aqui? Tempão você está aqui. Por que você está demorando para batizar? Amém, que bênção. Há 18 anos que você já é de Jesus? Ah, lá eles batizam com aspersão. Aí outra pergunta: por que batizar com imersão e não com aspersão? Porque a própria palavra batismo, que vem do grego batizo, significa imergir, sepultar. Ora, eu não posso sepultar só a cabeça, eu tenho que sepultar o corpo todo. Por que veio essa tradição de batizar só a cabeça, que é a Igreja Católica? Porque quando o Império Romano se tornou cristão, no ano 312 depois de Cristo, todos que eram do Império tinham que se converter, tinham que se batizar. Então, para facilitar, ficou mais fácil com a canequinha. Mas não é o certo. O certo é que a imersão, batismo é molhar o corpo todo, para todo o corpo ser revestido. Amém? Boa ideia, isso aí. A Igreja Católica está batizando. O padre Marcelo, quando vai no Jordão, ele batiza com imersão. Estão se convertendo, glória a Deus. Agora tem muito católico que dá banho nos crentes, de amor, misericórdia, reverência e temor do Senhor, né? Isso é muito importante, o temor e o respeito ao Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Encerramos então?
Todos vão ser batizados? Quem quer se batizar, levanta a mão. Vem para frente quem vai ser batizado, eu vou orar por vocês. Por quê? Para que Deus guarde vocês até o dia do batismo. Chama-se batismo na nuvem. Vocês serão batizados na nuvem. O que é a nuvem? A nuvem protegeu o povo de Israel até chegar nas águas, para que nada aconteça com vocês até domingo. Porque o inimigo não quer que vocês sejam batizados. O inimigo quer que vocês esqueçam. Ele fala, não, eu não vou. Tá. Não, vocês vão ser batizados em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar por isso agora. Amém? Que lindo, vocês vão ser batizados. Olha aí, é isso. Vocês são irmãozinhos, não? Não se conhecem? Sim. Se conhecem daqui da igreja? Amém. Então vamos orar. Vamos ficar de pé, queridos. Mais alguém quer ser batizado aproveitando? Mais alguém entendeu o que quer ser batizado? É Eduardo, né? Você vê como eu lembro do seu nome? Quer ser batizado, Eduardo? Ainda não, está esperando. Amém. Vê como eu lembrei do seu marido? Mais alguém quer ser batizado? Ninguém? Amém. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse momento muito importante. Porque esses queridos e amados irmãos entenderam a realidade espiritual do teu batismo, do entrar nas águas e sair ressuscitados contigo. Entenderam a necessidade do perdão verdadeiro e genuíno. Entenderam, Senhor, a vida abundante que há em Cristo Jesus. Então eu peço que o Senhor, com misericórdia, os cubra com poder e glória, livrando-os de todo o mal, guardando-os, protegendo-os, Senhor, livrando-os do poder das trevas. Nós como igreja os cobrimos agora como uma nuvem de testemunhas, os livramos de todo o mal, em nome de Jesus. Pai, que nada os impeça de domingo estar aqui. Pelo contrário, que sejam dias de alegria, dias de experiência contigo, dias, Senhor, de revelações, dias em que o Senhor vai falar com eles de madrugada, em sonho, em visão noturna, dias em que o Senhor vai planejar o futuro deles, porque o Senhor tem uma obra em cada um deles, o Senhor tem uma grande obra a ser realizada, a se cumprir em cada vida que está aqui. Então guarda-os, livra-os, protege-os até domingo e depois concede-lhes vida em abundância com a tua presença plena, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Palmas para Jesus. Acabamos. É que eu preciso dos nomes deles, dos dados. Então agora